Segundo a escolástica medieval, a beleza é um transcendental do ser. Isso significa que tudo que existe, de alguma forma, tem beleza simplesmente porque é. Dentro dessa mesma escolástica, nós encontramos três características para identificar essa beleza: a integritas, a proportio e a claritas. Integritas significa a inteireza daquilo que é. Ou seja, aquele objeto, aquela coisa, aquele ser, ele apresenta uma completude da forma, da essência da qual ele é representante. Uma pessoa, um cavalo, um pôr do sol, ele é bonito, essa pessoa é bonita simplesmente se ela exprime na sua singularidade a essência do que é ser humano, do que é uma pessoa. E obviamente não só pela questão de um físico integrado, de um físico inteiro, mas também pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, pela sua dimensão moral. Também existe a dimensão da proportio, ou seja, a harmonia. Todas as partes da essência daquela realidade estão presentes naquele objeto, naquele ente, naquele ser. Ou seja, uma pessoa possui todas as partes do que é uma pessoa. Novamente, não só tem um corpo musculoso, um corpo admirável, mas também se ela tem uma dimensão moral adequada, uma inteligência adequada, uma sensibilidade adequada. A forma no sentido da tradição realista, como um eidos, uma essência que condiciona a existência daquele singular. Integritas e proportio, inteireza e harmonia, se relacionam então muito próximas da verdade da coisa. Daí a ideia de que o belo é o resplandecer do verdadeiro. O belo é o representar a face da verdade. Só que a terceira característica, a claritas, a luminosidade, é uma característica um tanto diferente. Porque ela é a característica da beleza como aquilo que atrai o olhar, que também é uma representação, é uma expressão muito comum na escolástica medieval para identificar a beleza, aquilo que atrai a visão. Ou seja, nesse sentido de atração e da visão, que está ligada ao nosso corpo, a claritas tem uma característica de sensibilidade, de sensorialidade, de emoções. Para a antropologia realista, as nossas emoções estão ligadas com o nosso corpo, que obviamente estão ligadas com os nossos sentidos, com o que a gente vê, com o que a gente acha bonito. E aí que tem toda uma discussão sobre estética, sobre o que é belo para uma cultura, o que é belo para outra cultura, ou seja, aquilo que atrai o olhar dependendo do condicionamento contextual, sócio-histórico, geográfico daquela realidade daquele povo. Diante dessa discussão de integritas, proportio e claritas, eu fico pensando no Rings of Power. Exatamente quais são os elementos presentes na série que de alguma forma vão trazer a beleza para essa série, como uma obra de arte, como uma bela arte, ou seja, como um produto artístico cuja única finalidade é exprimir a beleza. A nossa grande preocupação é a preocupação, obviamente, com a essência, com a integritas, que está ligada a uma tradição católica realista que já está estabilizada, que o Tolkien está integrado, o Tolkien participa. Então, nesse sentido, a discussão sobre o bem e o mal, a discussão sobre o eterno e o temporal, a lei natural, no sentido de moralidade, e ao mesmo tempo a estrutura metafísica da existência dos poderes. Que tipo de poderes estarão por trás do Rings of Power atuando? Morgoth, Sauron, os elfos, os humanos, os anãos. Toda essa discussão, que é a grande atração do ponto de vista intelectual que o Tolkien produziu, é um objeto de preocupação para todos que se aventuram nessas searas da Terra-média. E por outro lado, obviamente, na questão mais artística, que também é um elemento muito importante no Tolkien, nas belas artes, nos artistas plásticos, nos desenhistas, nos poetas, como expressão das construções metafóricas e dos cenários, das histórias que ele cria, é a de que maneira a série vai representar também essa claritas. As linhas, as cores, as figuras, as composições, tudo aquilo que o Tolkien construiu no seu texto e que também a tradição tolkienista de muitas décadas construiu também no imaginário do Ocidente. Sobre essa questão da beleza na série Rings of Power e as suas relações com uma certa fidelidade ao legendário do Tolkien, eu chamo a atenção para o convite que a Amazon fez a alguns grupos tolkienistas, de sites, páginas, tanto aqui do Brasil como do mundo inteiro, para conversar com os showrunners da série, os roteiristas, os produtores. E é muito interessante o que esses grupos têm divulgado em seus respectivos canais. Essas informações trazidas por esses grupos trazem um certo alívio e um certo respiro diante dos anseios, dos medos legítimos, obviamente, por causa de todo o nosso contexto sociocultural,
que a Amazon possa ter feito algum tipo de mudança, algum tipo de alteração, tanto na questão da essência, ou seja, na integritas e propósito da Terra-média, quanto na sua claritas, quanto na sua estética, naquilo que nos emociona tanto, naquilo que nos traz tanta alegria ao perceber as histórias de Tolkien. Ainda que esse convite da Amazon a esses grupos tolkienistas muito sérios, muito dedicados, não seja garantia de que o produto final, a série em si, exibirá uma fidelidade a essa forma, a essa essência do legendário de Tolkien, ou seja, o seu substrato, tanto moral quanto metafísico, ligado a uma tradição católica realista, é impressionante como a obra de arte de Tolkien, com a sua integritas, proporcio e claritas, ainda continue produzindo tanta repercussão no mundo contemporâneo.